Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Prazer enorme recebê-los aqui nessa sexta-feira maravilhosa, nessa casinha tão abençoada. Costumo dizer que quando a gente vem para cá, e Deus me abençoou muito, porque Ele me mostrou esse caminho aqui. Eu saio daqui renovado. Todas as vezes que eu venho para cá, eu saio daqui renovado. Então, agradeço muito a vocês também pela presença. E estou aqui quebrando um galho para a dona Neuza, quem apresenta os trabalhos da sexta-feira não sou eu. Eu vim aqui, peço desculpa por algum erro, equívoco. Queria apresentar a casa para vocês, os trabalhos que a casa oferece, para que vocês possam participar, para que vocês possam nos ajudar nesse trabalho. É um trabalho muito bonito e um trabalho que a gente precisa de apoio, de ajuda, né? Então, vamos lá. A nossa casa, ela oferece um projeto de evangelização para as crianças. Esse projeto, ele acontece aos sábados, tá? Então, se vocês tiverem crianças aí, ou pessoas que tenham as crianças para trazer para cá, a dona Dita está aí, é só conversar com ela. Essa mulher é guerreira, está todo dia aqui, né, dona Dita? Nós temos o hospital espiritual. Eu queria passar para vocês aí também um pouquinho mais de conhecimento, porque eu sou mais um soldado desse hospital aí, aos sábados, e é muito, a corrente de desejo de Menezes é muito forte aqui dentro, muito forte. Então, se vocês tiverem alguma necessidade, ou alguns amigos, ou até mesmo familiares, né? É só conversar no nosso atendimento fraterno, que é mais um trabalho oferecido pela casa também. É um trabalho feito por psicólogas espirituais, né? Um atendimento muito bom. E nesse atendimento fraterno, elas vão identificar se a pessoa precisa ser atendida no hospital ou se fica com as psicólogas espirituais ali. Tá? Então, é um trabalho muito bom, muito profissional. E se vocês tiverem, como eu falei, necessidade, ou dentro da família, ou no ambiente de trabalho, alguém que necessita de um acolhimento, né, de um atendimento, tragam até nós. O coração da equipe que trabalha aqui é muito grande. Tudo aqui é feito com muito carinho, muito amor. Tá? Inclusive, ontem nós vamos ter uma feira lá no CPT, e a parte culinária da feira está sendo feita pela nossa casa, né? E aí várias pessoas, eu trabalhei no caixante lá, várias pessoas que passaram por ali falaram: olha, essa pizza dessa é maravilhosa. E aí eu também trabalhei no caixa na Feira Amor, e várias pessoas que passaram por lá para comprar os seus ingressos falaram das tortinhas. Então, as meninas que trabalham na parte culinária da casa aqui, além de fazer com muita competência, fazem com muito carinho, porque quem está acostumado no fogão, aquilo que a gente faz por obrigação não é a mesma coisa que a gente faz quando tem amor no coração do outro. Assim, fica aí, dona Gi, o reconhecimento das pessoas lá de fora pelo trabalho de vocês. Temos também um projeto social, a gente atende mais de 50 famílias com cestas básicas. Acho que esse é o número que nós chegamos, né, dona Gi? Então, inclusive, gente, eu queria pedir, na medida do possível, que vocês possam ajudar, né, nas palestras, se puder trazer um quilo de alimento não perecível, desapegar roupas que a gente tem dentro de casa, né? Eu costumo falar, eu tenho uma mulher que parece que ela é o que eu casei com uma centopeia, porque tem 100 sapatos para 2 pés, né? Então, a gente tem que se desapegar várias roupas que a gente tem dentro de casa. Vamos fazer essa caridade. Tem muitos irmãos aí que estão precisando. Então, o trabalho social feito pela casa é muito profissional também, viu? Então, hoje nós teremos uma palestra. Eu estou falando do atendimento espiritual de cura aos sábados, e a palestra da nossa amiga Fabiana,
ela é uma palestra que fala sobre cura e o quanto é importante as doenças para nós, não é, Fabiano? A gente muitas vezes encara do lado negativo e a gente tem que passar a olhar pelo lado positivo, porque sim. Não. Vou deixar para ela concluir, tá bom? Eu queria que todos mentalizassem a imagem do nosso mestre, né? Nosso mestre querido, Jesus, a imagem mais bonita que nós temos dele nesse momento, para que a gente possa fazer uma prece inicial e para que a Fabiana possa subir aqui e dar sequência na palestra, tá bom? Então, vamos lá. Obrigado, meu Pai, meu Deus querido, obrigado, mestre, por tudo que o Senhor vem fazendo por nós, todo momento. Obrigado pela paciência, né, que nos é dada como imperfeitos, como um processo de melhoria. Erramos bastante, mas tenho certeza, meu Pai, que o que Jesus veio mostrar para nós, a gente vem evoluindo e tentando viver Jesus dia a dia. Viver Jesus é difícil, mas a gente está brigando e a gente está tentando se melhorar para viver Jesus todos os dias. Que assim seja. Fabiana, por favor. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui hoje mais uma vez para falar nessa casa, que é uma casa que eu tenho imensa gratidão. Além de ter carinho e amor, gratidão é a palavra para traduzir todo o meu sentimento pelo Centro Espírita Serviço do Mestre. Então, é uma história de muito amor, dedicação, carinho, e nós temos por obrigação de estar divulgando até mesmo o nosso testemunho de tudo que a gente consegue aqui dentro. Eu escolhi hoje para a gente falar sobre curas físicas e espirituais, porque nós aqui somos uma casa que tratamos das curas, então nada mais justo e correto do que falarmos sobre cura. O que é a cura na acepção da palavra, né? Então, a cura é muito mais complexa do que a gente possa imaginar, vai muito além do físico, ela transpõe o espiritual. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem uma historinha muito interessante que está lá no livro Bairro dos Estranhos. É um romance do Wilson Fugilo. E ela conta o seguinte caso. Uma pessoa, ela foi no médico. O senhor foi ao médico. E ele se queixava muito de dores abdominais. Essas dores não cessavam por nada. E aí, como é de costume, no médico, ele efetuou vários exames com esse paciente, revirou o paciente de cabeça para baixo para investigar qual que era, da onde vinham essas dores e esse incômodo que esse paciente tinha. Chegou-se à conclusão, então, depois de diversas investigações feitas, né, que o que acontecia com esse paciente nada mais era do que os alimentos gordurosos que ele fazia uso. E aquilo estava fazendo mal para o corpo físico dele. Então ele precisava de um regime rigoroso. E o médico então indicou para ele como única solução para o problema dele, para as dores, os incômodos, seria ele parar com a ingestão de alimentos fortes e gordurosos. Mas também não é de uma hora para outra. O médico também receitou para ele injeções analgésicas para o alívio imediato. Com essas injeções, ele teria um alívio e aí ele ficaria mais animado em seguir o seu regime, né? Mas o médico alertou ele, falou: olha,
A única solução para você é o regime. As injeções, ela vem para te aliviar. Se você fizer uso somente das injeções, você vai ter um alívio momentâneo, porém, as dores podem voltar. E se elas vão voltar mais fortes, porque teu organismo vai acostumar com os efeitos da medicação e do remédio. Mas se você optar por não tomar as injeções e seguir o seu regime de forma mais saudável, você vai eliminar o seu problema e você não vai estar colocando dentro do seu organismo medicações fortes que podem de repente estar causando outros tipos de problema também. E aí fica difícil de você controlar se usar só as injeções. O que a gente deve analisar com essa história? Que na verdade faz parte da vida de todos nós, eu tenho certeza disso, da minha também. Ela fala sobre a cura e sobre a libertação dos nossos sofrimentos. Ela fala da saúde, mas ela se ajusta na nossa vida por completo. Quando a gente passa por algum problema, a gente pensa no quê? A gente pensa nas consequências, mas a gente não tenta analisar quais foram as causas. O que aconteceu para a gente estar passando por alguma situação desagradável? Então, tudo na nossa vida existe uma consequência, sim, imediata, mas e a causa? E é para isso que a gente está aqui hoje. A gente passa pelas atribulações da vida e a gente reflete qual que é o motivo para tudo isso. A gente analisa quais as causas, quais são o motivo para tanto sofrimento, ou a gente simplesmente quer resolver momentaneamente, resolver aquilo naquele momento e acabou, como se depois não fosse voltar aquele problema, né? Nós somos imediatistas. A cura é real e nós vamos obter a cura se a gente eliminar as causas. Esse é um fato. A gente vai conseguir a cura se nós conhecermos a nós mesmos também. Esse é o principal. Nós temos que nos conhecer. E nós temos pouco hábito de olhar para dentro de nós e nos analisar, e nos enxergar, e nos ver quem somos nós. O autoconhecimento é um dos grandes fatores do nosso sofrimento. Jesus, ele já disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a verdade que pode curar. Assim como o médico pontuou ali naquela historinha, o que era a verdade do sofrimento daquele paciente? Era a alimentação desregrada que ele tinha. Aquela era a verdade. Aquela verdade poderia curar e poderia salvar ele. E quantas vezes a gente faz essa autoanálise para poder buscar a cura, né? A gente quer buscar a verdade? A gente quer conhecer essa verdade ou a gente quer resolver naquela hora? Essa história, ela nos mostra a importância do autoconhecimento. Se a gente não se autoconhecer, não se autoanalisar, a gente não vai conseguir reconhecer nossas falhas, reconhecer nossas imperfeições e, por tabela, a gente não vai conseguir eliminar as mazelas e os males físicos que a gente possa vir a ter. E qual que é a nossa responsabilidade sobre tudo isso? Porque na maioria das vezes, e quase sempre, nós terceirizamos os nossos problemas. A gente sempre coloca a culpa no outro. Nunca a culpa é da gente. Se a gente está com uma dor, se a gente está com um problema, a culpa é nossa? Não. É do outro. Se eu estou passando por algum problema de ansiedade, por alguma depressão, a culpa é de quem me causou a tristeza, a culpa é de quem me ocasionou tudo isso, e nunca a culpa é minha. É aí que entra o autoconhecimento. Qual que é a minha parcela de culpa? Qual que é a verdade sobre essa dor? Nós fazemos essa pergunta? E o que eu possuo de recurso para poder ultrapassar todas essas dores? Quais são os regimes que eu devo fazer para que cesse a moléstia, qualquer tipo de moléstia que a gente venha atravessar? Aí eu digo para vocês: o regime da ira, do orgulho, da vaidade, da falta de amor ao próximo, o regime do egoísmo e tantos outros regimes que são necessários
para que a gente possa levar uma vida de forma tranquila. Quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos, nós conseguimos fazer como esse médico. Nós descobrimos as nossas causas e conseguimos atuar sobre as consequências e sanar os nossos problemas. As injeções, na verdade, são os templos religiosos, são as casas espíritas, são as igrejas, são importantes sim. Elas trazem para nós conforto, elas trazem para nós carinho, elas trazem para nós aquele alívio que a gente precisava naquele momento. Mas o que cura na verdade e o que liberta é a verdade. A verdade nos libertará. E para tanto a gente precisa ter coragem e humildade para poder tocar a vida e entender o que acontece intimamente dentro de nós. Como assim, Fabiana? Nós temos que nos perdoar, nós temos que nos conhecer, nós temos que nos amar. E aí, depois de tudo isso, nós conseguiremos amar, nós conseguiremos perdoar o próximo, nós conseguiremos levar a nossa vida de forma mais tranquila, porque nós estaremos mais leves e mais livres das amarras que nos prendem através do orgulho, do ciúme, da ira e de todos os sentimentos maléficos e deletérios que a gente carrega com a gente. Nós devemos pensar sim sobre esse assunto e analisar dentro de cada um de nós o que cada um de nós carrega dentro de si. Por que que hoje tanto se fala de cura? Por que que as pessoas todas buscam a cura? Hoje a gente ouve muito falar, se a gente olhar nas redes sociais, tudo fala de cura, tudo fala de doença. Simplesmente porque hoje nós vivemos num mundo que se dá muito valor para as doenças, que se foca muito nas coisas ruins, que se valoriza as coisas inferiores e materiais. É só por isso que existem tantas doenças. Santo Cura de Ars era um padre que viveu em 1800. Esse padre, na época de 1800, não existia casas espíritas, não existia médiuns de cura, não existia centros, não existia nada disso. Quem executava as curas eram os padres mesmo, porque a Igreja Católica dominava 100%, quase 100% das pessoas. Então as pessoas, quando tinham seus problemas físicos até, ou morais, procuravam quem? Os padres. E o Santo Cura de Ars, ele ficou muito famoso porque ele executava as curas dentro da igreja. E ele tinha uma oração que ele proferia durante a cura que ele executava, durante esse trabalho que muitas vezes nós fazemos aqui também, para todos os pacientes, que dizia o seguinte: Pai, curai-me, mas fazei com que a minha alma hoje seja curada antes do meu corpo, para que a minha carne seja castigada se necessário for, mas que a minha alma volte a ser como a criaste. Olha a inteligência dessa prece. Porque a minha alma volte a ser como a criaste. O que significa isso? Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito, Ele nos criou simples, e Ele nos criou também com o livre-arbítrio. E Ele também nos deu a oportunidade de evoluir com o livre-arbítrio. E o que nós fizemos na nossa materialidade? Nós usamos o livre-arbítrio para optar pelos valores materiais muitas vezes, Nós usamos o caminho de lá e não o caminho de cá. É que nem os nossos filhos, A gente, quando cria os nossos filhos, a gente fala para eles, a gente educa, são pequenininhos, e a gente educa, olha, é assim que você segue, existe esse caminho e existe esse caminho. Mas o que eles fazem? Nada mais é do que eles procuram sempre na mentalidade deles, vai pelo caminho errado. Aí cai, tropeça, se machuca e vem correndo para o colo da mãe. Nós não somos assim também? Será que Deus não nos mostra no nosso íntimo, na nossa essência, o que
fazer, o que nós devemos ser. E aí, na hora que a gente cai e a gente se machuca e na hora que dói, a gente não corre para os braços do Pai e a gente não pede ajuda? É a mesma coisa. Nós insistimos nos erros, mas aí vem a justiça divina. E a justiça divina nada mais é do que a correção que nós fazemos com os nossos filhos também. Tem hora que a gente tem que ser um pouco severo. Tem hora que a gente fala, insiste, não conserta, então a gente vai ser um pouquinho mais rígido. E aí que vem a justiça das reencarnações. E aí que vem a justiça das vidas sucessivas. Porque em cada reencarnação, a gente traz uma tarefa para poder evoluir, aperfeiçoar e consertar alguma coisa que nós cometemos lá atrás. A enfermidade, ela não é um mal, assim como o Dani falou na apresentação. Nossa, mas que absurdo, né, que você está falando. Eu tenho uma familiar que está doente, eu tenho um familiar que está sofrendo, tem dor, e você vem me falar que a enfermidade não é um mal? Não é. São experiências para que a gente possa vencer as nossas imperfeições para buscar a cura material. Só que para a gente buscar a cura material, a gente tem que primeiro buscar a cura espiritual. Muitas vezes a gente não consegue uma se a gente não buscar a outra. Nós estamos aqui na Terra sim para expiar os nossos débitos passados. Todos nós. Ninguém está aqui em missão como missionário, né? Alguns podem até ser, mas a maioria não. Nós estamos aqui para poder cumprir com algo. Então, na hora que a gente estiver passando por algum problema, por alguma dor, isso serve para mim também, vamos parar e vamos analisar e vamos refletir, vamos elevar o pensamento ao alto e vamos procurar entender o porquê. Por que eu estou passando por tudo isso? Se você fizer isso com fé e pensando em Deus, você vai achar a sua resposta, pode ter certeza. A irmã do Divaldo Franco, ela tirou a própria vida em 1939. O Divaldo era só uma criança. Ela descobriu uma traição do esposo e ela ficou decepcionada e resolveu tomar veneno com o cianureto e interrompeu a vida dela ali. O Divaldo era bem pequenininho. E o que aconteceu com essa irmã? Ela foi para a erradicidade, chegando lá, depois de bastante tempo, ela entendeu o que havia acontecido. E aí, ela procurou o colo, ela procurou ajuda, porque ela queria consertar o que ela havia cometido. Ela queria consertar o que ela tinha feito com o corpo, com o aparelho físico que Deus tinha dado para ela, seguindo a sua evolução. E ela, depois de 30 anos, ela apareceu em sonho para sua mãe, né, correu para debaixo do colo da mãe, pedindo ajuda. Ela sabia que estava na hora do desencarne da mãe. Mãe, me ajuda, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. E depois de um certo tempo, apareceu na mansão do caminho uma mãezinha carente, com uma bebezinha com deficiência lábio palatal. As duas, muito pobrezinhas, estavam enfrentando dificuldades. Aquela criança estava quase morrendo de inanição. Então, o Divaldo já tinha uma equipe na mansão do caminho. E aí eles cuidaram dessa criança, cuidaram dessa mãe, deram apoio, deram estrutura para elas, deram emprego para a mãe, uma moradia, conseguiram recuperar a saúde da criança, mas mesmo o Divaldo dando estrutura, cirurgias e toda a infraestrutura necessária para resolver o problema da nenê, não conseguia, ela não saía daquela situação. Então, ela com 5 aninhos, frequentava a creche, lá da mansão do caminho. E, certa feita, o Divaldo, passando pelos corredores da creche, ele ouviu a criança, botou a cabecinha para fora da janela e chamou Didi. E ele parou estaticamente naquele momento, porque a única pessoa que o chamava de Didi era a irmã dele, que havia falecido quando ele era simplesmente uma criança. Ele voltou para trás, segurou a criança pela mãozinha, sentou com ela no meio-fio, e a criancinha olhou para ele com toda a dificuldade de fala: sou eu, Didi, a Naíra, eu voltei. E Divaldo, na sua mediunidade, ele já sabia o que tinha acontecido ali. Essa criança, depois de 1 ano, ela pegou uma pneumonia
e ela veio desencarnar. Foi falado, foi revelado por Divaldo que a sua irmã, ela havia começado a saldar o débito que ela tinha adquirido, tirando a própria vida da forma como ela fez. Ela começou a saldar o seu débito. Ou seja, às vezes o que a gente faz leva-se muito tempo para a gente consertar. Então a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes, no que fazemos com o nosso corpo, no que fazemos com a nossa mente, para poder não acontecer nada do que a gente possa ter que vir a consertar depois. Já nos basta o que a gente tem que consertar hoje. É só um exemplo que eu vim passar para vocês. Eu achei muito útil trazer esse exemplo porque ele mostra claramente o que acontece no processo de encarnação de um espírito que precisa saldar um débito desse. Jesus, na sua imensa bondade, ele curava. E ele não curava só o corpo físico, né? Ele curava profundamente o espírito daquelas pessoas que o buscavam. Ele despertava nas pessoas a fé, no amor e na moralidade de Jesus. Ele, acima de tudo, despertava a fé. Assim como está lá em Mateus, quando ele, no capítulo 8, que ele escreve sobre o centurião de Cafarnaum. Eu peço licença para vocês, porque eu vou ler esse trecho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. E Jesus disse-lhe: Eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizei uma só palavra que o meu servo será curado. Pedindo licença aqui, muitas pessoas que já frequentaram a religião católica conhecem essa passagem, né? Uma das partes ali que o padre antecede a Eucaristia, ele fala exatamente isso: dizei uma só palavra, Pai, e serei salvo, né? Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com os soldados sobre o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. E eu digo a outro: venha, e ele vem. E eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos dos reinos serão lançados para fora das trevas, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. O que foi demonstrado nessa passagem de Jesus? A grande fé do centurião, que vai de encontro do conceito que uma palavra enviada com fé, tanto de quem envia quanto de quem recebe, ela tem a propriedade e o poder de cura, sim. Hoje nós chamamos de cura à distância. Existe e acontece. Depende da fé, tanto de quem envia quanto de quem recebe. Jesus disse a todos: tenham fé, mas quem é digno de sentar à mesa com seus pastores? Quem tem fé. O que ele quis dizer com as pessoas que vão estar sujeitos ao choro e ranger de dentes? As pessoas que são do mundo reino, como ele falou, ou que vislumbram prazeres materiais, o poder. Esses sim não têm a propriedade de requerer talvez uma cura ou nem nada disso, porque não tem fé. A fé dele se baseia na matéria somente. Nós todos devemos adorar a Deus em todos os momentos, não somente quando o calo aperta, não somente quando a dor aparece, quando o problema bate na porta. Quando a gente tem saúde, é assim que a gente tem que adorar ao nosso Deus. Como que a gente vai fazer isso? Praticando a caridade, ajudando os nossos irmãos. Existem tantas casas necessitadas de voluntário, tantas casas pedindo encarecidamente ajuda para que possa levar adiante todos os trabalhos que a casa se propõe a fazer.
De nada adianta, como foi apresentado no começo, a casa ter o seu trabalho voluntário, seu trabalho assistencial, se não tem quem ajuda a fazer, não vai para frente. Então os voluntários precisam sim arregaçar as mangas e poder colocar a mão na massa para ajudar o irmão. Então isso é também indispensável para a busca da fé. Assim a gente vai encontrar também a resignação, para quando a gente atravessar por algum problema, a gente seja resignado e aceita também. Porque dentro de casa espírita, dentro de igreja, dentro de templo, a gente com certeza vai encontrar alguém que está passando pela dificuldade muito pior do que você está. Às vezes você está passando por uma dor tão grande que o seu mundo acaba, né? Você acha que você é a pessoa mais infeliz da face da terra. A sua doença está te tirando a paz, está te tirando o sossego. E aí quando você vem num templo, numa casa, numa igreja, você percebe, você começa a conhecer as pessoas e você vê que tem gente lá muito pior do que vocês. E que passam por isso com tranquilidade, com resignação, não é? Então isso é o maior exemplo. E a cura, ela vem através disso também. Jesus, além de curar, ele mostrava o verdadeiro poder. Todo mundo fala, né? Jesus tinha o poder. O que é poder hoje para nós, que somos tão materialistas? Poder é aquela pessoa que tem status, é aquela pessoa que tem dinheiro, é aquela pessoa que manda e desmanda, né? Essa, na verdade, quando a gente diz poder, essa é a tradução que a gente encontra. Mas não. O poder que Jesus falava era o poder da moralidade, era o poder de falar de amor com propriedade. E ele conseguia transformar os seus fiéis de tal forma que eles encontravam a sua cura e nunca mais eles ficavam doentes da mesma doença. Eles poderiam ficar doentes depois, temos um corpo material, mas da mesma doença não. É a imposição de falar que a pessoa usa com amor. Esse é o verdadeiro poder. Ele também firmava a reforma íntima. Todos têm que se moldar intimamente para poder conseguir a sua cura. Não adianta nada você vir num hospital tomar o passe e não ter fé, e não ter amor. Você vem no centro, você toma o passe, você dentro do centro você leva o pensamento a Jesus, você vira as costas, bota para fora do centro, você já vai xingar a pessoa no trânsito, você já vai desejar mal ao seu irmão, você já vai falar mal do seu colega de trabalho. Aí não adianta nada, não resolve nada. Aquela frase que a gente sempre ouvia dos nossos avós, dos nossos pais, aqui se faz, aqui se paga, dá uma impressão de vingança, né? Mas é verdade, aqui se faz, aqui se paga, não é vingança, é um fato. O que aqui você vai fazer, aqui você vai pagar, de um jeito ou de outro. Pode ser nessa vida, pode ser na próxima, mas não adianta passar o seu carnê para o outro. Ele é seu e é você que tem que resolver. Ah, mas você está falando de tanta coisa ruim, né, Fabiana? Mas será que a gente não consegue resolver isso e não passar por... Consegue. Nós conseguimos passar sem tantas dores. Se a gente tiver fé, se a gente orar com fervor, se a gente buscar Jesus a todo momento, mesmo na doença, mesmo com a dor. Experimentem para você ver, fazer uma oração, se está com uma dor, né? Está com uma dor de garganta, uma febre, alguma coisa corriqueira. Experimenta, ao invés de ir lá tomar um analgésico correndo, né, para resolver a consequência, como a gente falou, experimenta fazer uma oração primeiro, mas faz uma oração de verdade, pedindo a Deus, mentalizando a figura de Jesus na sua frente. Reza com fervor, pede para Ele te amparar, pede para Ele colocar você no colo dele. Você tem certeza que a dor, ela vai se amenizar, porque seu coração vai se encher de amor, vai se encher de fé, e naquele momento o amor é muito maior do que aquilo que você está sentindo. Você vai tomar um remédio para passar febre, para passar a dor, mas aquilo vai ser muito mais rápido e você vai passar por isso com muito mais tranquilidade. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo e ela tem um filho, eu não me canso de dar o exemplo dela. Eu nunca vi uma pessoa com tanta resignação e resiliência como esse filho dela de 16 anos de idade. Ele tem uma doença de pele
que é uma doença severíssima, aliás, que o tirou, inclusive, do convívio com os colegas, com os amigos, porque ele não pode frequentar a escola, ele não pode botar o pé dele para fora de casa, porque ele não pode suar. O suor dele é agressivo para a pele, que é onde corre o suor, aquele componente que tem, inflama a pele, chega a ficar em carne viva, ou seja, ele tem que ficar dentro de casa, todos os cuidados, e ele tem infecções corriqueiras, dores corriqueiras a todo momento, ele sofre de verdade esse menino. Porém, é um menino que é um exemplo. A mãe dele às vezes chega para mim e fala assim, revoltada: eu não sei como que o João não se revolta. A pessoa ligou em casa, Fabiana, e perguntou para ele como ele está. Ele estava com febre de 39 graus, ele estava com dor. Eu estou bem, está tudo bem. Eu passei a minha fase do jogo, eu consegui concluir um trabalho, alguma coisa nessa linha, eu estou bem. Nunca ele fala que dói, nunca ele fala que está ruim, nunca ele fala que ele está com problema. Ele tem só 16 anos. Então o que é isso? A essência dele traz dentro dele a resignação pelo que ele está passando, ele precisa passar. E isso está sendo para ele o quê? Está o livrando, está o libertando de alguma coisa que possa ter acontecido lá atrás. Outro dia ela falou para mim, e ele tem dores, e acordou com ele com o olho instalado para ela assim: o que foi? Ah, mãe, você vai trabalhar amanhã cedo? Eu só estava esperando você dar uma acordada para me dar um remédio de dor. Ou seja, ele estava com dor, mas para ele, mais importante era a mãe descansar. Então, esse exemplo desse menino é o mais claro da pessoa resignada, que está passando por problema e está passando com excelência, e está passando muito bem. Como que ele vai chegar na espiritualidade? Com o sentimento de dever cumprido. Eu cumpri o meu débito. Eu sanei tudo que eu tinha lá para trás. Esse é o sentimento que ele vai ter. E Jesus, na sua imensa bondade, ele atendia todos e qualquer um. Jesus não usava de espetáculo, Jesus não fazia show, Jesus não fazia divulgação das suas curas. Não. Jesus fazia tudo isso somente com o poder da moralidade que ele tinha, somente com o poder da sua palavra e com o amor que ele mostrava para as pessoas. Ele mostrava tudo isso sempre dizendo e mostrando como um convite constante a forma de lição que as pessoas têm que transpor. Que jeito? A lição da moléstia. Como que vem a lição da moléstia? A pessoa se revolta, a pessoa fica brava, a pessoa se revolta, xinga, blasfema. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é a primeira lição. Aí depois vem a lição da paciência. A enfermidade, ela traz um devotamento ao quê? A minha saúde e a disciplina para buscar cura. Quem nunca se viu doente? Quem nunca se viu debilitado, como eu já passei por isso? E aí você deu valor, nossa, mas antes eu conseguia fazer isso. Teve um momento da minha vida que eu passei por uma situação que eu não conseguia andar por causa da coluna, eu não conseguia sentar muito agachadinha. Então, às vezes, quando eu via os meus colegas de trabalho sentados no chão de perna cruzada assim, eu ficava muito triste porque eu conseguia fazer isso e hoje eu não consigo mais. Então, o que era aquilo? Aquilo nada mais era também do que um chacoalhar no meu íntimo, na minha essência, na minha consciência. Quando você podia, você cuidou da sua saúde? Quando você podia, você cuidou da sua coluna? De acordo? Então, essa é a lição da paciência. O Espiritismo, ele nos mostra o caminho para os males físicos, o caminho da cura para os males físicos, mas acima de tudo, como eu já falei para vocês, a cura dos males espirituais, que em muitos casos se transformam em males físicos. Ou seja, é muito comum, inclusive aqui no hospital a gente se depara com isso, a pessoa, ela vem se queixando de dor estomacal, um exemplo. Tem uma dor no estômago que não passa, que não cessa, que não controla. Aí você vai fazer o atendimento com a pessoa, o atendimento fraterno, e você começa a conversar com ela. Aí ela brigou com a família, ela brigou com o marido, ela brigou com o filho, ela tem raiva do colega de trabalho,
ela não suporta ver tal parente. Então ela cultiva dentro dela toda aquela energia negativa, toda aquela energia deletéria, toda aquela raiva que ela tem, aquela mágoa que ela tem, aquela falta de perdão, de auto-perdão, de perdão para o outro. Aquilo se transforma no quê? Aquilo se transforma numa energia tão deletéria no corpo dela que acaba prejudicando o seu corpo físico, sim. Aquilo causa, sim, problemas estomacais, uma gastrite, tantos outros problemas que possam existir. Isso é comum acontecer, não é incomum acontecer. Nós ainda, na nossa imperfeição, egoísmo e materialidade excessiva, temos tanta dificuldade em entender a lição oculta de algumas doenças do corpo, como também é difícil assimilar o apelo santificado que nos é ofertado pelo equilíbrio orgânico do organismo. A gente maltrata o nosso corpo. Nós maltratamos o aparelho que Deus nos deu. Ou seja, como nós maltratamos ele? Como a gente falou na historinha, com alimentação desregrada, excesso de medicação, sem prescrição médica. Tudo isso você está agredindo o seu próprio corpo. E aí você vai acarretar para você uma doença, sim. No nosso planejamento reencarnatório, quando a gente chegar lá, do lado de lá, o que acontece via de regra? Acontece que a gente chega lá e nos é aberta a tela mental. E aí é que vem a vergonha. Porque lá a gente vai entender tudo que a gente fez. Lá vai ser nos mostrado e não tem como fugir disso. A sua consciência vai te mostrar tudo que você fez, quem você maltratou, quem você magoou, quem você ofendeu, o porquê que você fez tudo isso, quem você prejudicou, né? E aí o que acontece? Você fica envergonhado, você fica triste. A gente presencia muito isso em reunião mediúnica. Às vezes o espírito ele vem tão revoltado, tão rebelde, com tanta raiva, e na hora que você mostra para ele o que realmente aconteceu, a vergonha é estampada, ele não tem nem mais o que falar. Ele só tem o que? Ajoelhar, ficar de joelhos e pedir perdão. E aí vem a ânsia de consertar. Eu quero consertar. É assim que acontece. Lá na Irradicidade eu quero consertar. Como que você vai consertar? Eu quero a próxima vez, eu quero consertar tudo de uma vez só, né? Aí entra a espiritualidade. Aí entram os nossos benfeitores espirituais, porque eles conhecem a nossa imperfeição. Eles conhecem quais são os nossos déficits. Eles conhecem quais são as nossas dificuldades. E eles sabem que não vai ser possível resolver tudo de uma vez só, né? Então eu costumo sempre brincar, nós costumamos sempre brincar que nós temos boletos, que nós temos carnês. Os nossos débitos são carnês, né? Tem carnê grandão, tem carnê menorzinho, tem boleto mais alto, tem boleto mais pequenininho. Ou seja, a gente vai pagando parcialmente, a gente vai pagando de forma devagarzinho para poder sanar. Aí depende da gente. A gente pode, assim como na nossa vida material, você pode antecipar os seus boletos, você pode pagar mais rapidamente, ou você pode atrasar também. Ou você pode fazer um acordo, reparcelar, jogar para frente, e assim vai. Também existe isso na espiritualidade. A enfermidade, ela não pode, vocês entendem agora que a enfermidade ela não pode ser vista 100% como mal? Ela veio sim para nos trazer a realidade. Deus não é ruim, Deus não é maldoso, Deus não é cruel. Deus é justo a todo momento. E tudo que nos é aplicado aqui na Terra é a justiça divina que está imperando. Então, você tem que perceber o que acontece à sua volta, o que acontece na sua vida. Eu sou injustiçado ou não? Não é verdade? As doenças do corpo físico, é necessário que nós atravessemos por todas elas, justamente pelo que falamos lá, pelos nossos compromissos, né? E são necessários que passamos, não tem como fugir. Eu dou um exemplo também, que é um exemplo meio bobinho, é um exemplo meu, que às vezes pode nem ser isso, mas eu creio que é. Eu tenho uma mancha aqui, ó, isso é uma queimadura. Eu queimei o braço todinho, assim. Eu abri o radiador do meu carro e aquilo queimou meu braço. Foi uma queimadura bem severa, né? E eu fiquei com dores horríveis, o tratamento é bem severo. Mas será que de repente eu não poderia ter
queimado o corpo inteiro por algum momento? E aí só veio o braço para lembrar que eu tenho débito? Será que de repente eu não posso ter... Não estou dizendo para vocês que sou perfeito, porque perfeito eu não sou. Mas a gente busca pelo menos o estudo, a gente busca realmente a realidade, né? A gente sabe do que acontece. E será que de repente eu não vivo no meu planejamento reencarnatório lá, passar por uma situação que eu deveria ter tido meu corpo todo queimado, para sofrer na carne, que de repente eu fiz um outro irmão sofrer? Mas eu posso ter adiantado os meus boletos e aí só veio o braço? Acontece sim. Se nós nos inteirarmos de que é possível a gente amenizar as nossas dores, amenizar as nossas doenças, a gente consegue. Só que tem que ter fé, tem que ter esperança. É comum aqui no hospital espiritual a gente ver pacientes que vêm aqui, não é um e nem dois, eles vêm e eles conseguem a graça, eles conseguem a cura, tem alta, vão embora para casa. E aí? O que acontece? Eles vão ficar bonitinho, né? Eles vão seguir o que eles aprenderam, eles vão seguir com o seu evangelho, eles vão seguir com sua caridade, eles vão seguir com o seu amor ao próximo. A maioria das vezes não. Eles voltam, como já sarou a dor, como já resolveu o seu problema, eles voltam na sua materialidade toda. É a historinha que eu contei lá atrás, é as injeções. Ele tomou a injeção aqui, mas ele deixou de comer os alimentos gordurosos para poder cuidar do seu corpo? Não, volta para o hospital de novo com a mesma doença e às vezes até pior. Por quê? Porque ele não seguiu todas as instruções que ele recebeu aqui. Então isso também pode acontecer. A gente pode amenizar ou a gente pode potencializar o nosso compromisso. Só depende da gente. Quando as coisas estiverem difíceis para nós devemos mudar a nossa forma de pensar. É isso que eu estou dizendo para vocês o tempo inteiro. Devemos mudar a nossa forma de pensar, nos autoconhecer para poder buscar cura. É só assim que a gente vai continuar crescendo. A gente tem que policiar como a gente vive. A gente tem que policiar a nossa vida. O que eu ouço? O que eu vejo na TV? O que eu pesquiso em rede social? Como que é a minha vida? Como eu levo a minha rotina, né? Eu uso o meu tempo para escutar músicas calmas, músicas, né, que trazem tranquilidade, ou eu uso o meu tempo para escutar aquelas coisas que doem o ouvido. Eu digo que quando dói o ouvido não é legal. Eu uso o meu tempo para usar a rede social, a internet, para de repente ver uma palestra, fazer um estudo edificante, para falar de Jesus, para ouvir sobre Jesus ou não. Eu uso a internet para ficar vendo sobre coisas de baixo valor moral ou de energias lá no chão, que a gente gosta, né? De uma fofoca, a gente gosta de um crime, a gente gosta dessas coisas. Será que a gente está usando isso absurdamente? Isso não está prejudicando o nosso padrão vibracional também? Então a gente tem que se policiar, a gente tem que policiar a nossa vida, a gente tem que policiar o que a gente faz. A gente vive numa situação tão frenética, né? A gente vive numa vida tão material, em busca do bem material, em busca da melhoria material, em busca do dinheiro, em busca do carro novo, em busca do celular novo, em busca da casa nova. A gente para 1 minuto, meia hora do dia para abrir o Evangelho e para ler sobre Jesus. A gente para uma vez por semana para fazer um Evangelho no lar, para parar, desligar o celular, abrir um livro edificante, o Evangelho ou qualquer outro livro e ler sobre aquilo, refletir com a família sobre aquilo, colocar Jesus dentro da nossa casa. A gente faz isso ou não dá tempo? Não dá tempo. Ah, não dá, porque eu trabalho, porque... Então aí não adianta reclamar. Aí não adianta reclamar que a graça não vem. Não adianta reclamar que você é injustiçado, que as coisas para você não acontecem, se você não busca. Ninguém vai fazer por você. Ah, mas Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Jesus e Deus não abandonam ninguém. Todos nós somos cercados de guias espirituais, mentores espirituais, anjos de guarda. Nós temos uma falange
Só que vai da gente cultivar essa presença benéfica perto da gente. Se de repente eles têm tanta coisa para fazer, tanta coisa, que se a gente insistir em não escutar as instruções deles, em não cultivar bons pensamentos, em não praticar o que eles nos falam por intuição, e só ficar cultivando situações de natureza baixa, eles vão embora e se afastam. Eles não nos abandonam, mas eles se afastam. E aí o que acontece? Da mesma forma como você tem uma falange que te protege, você tem uma falange maior ainda que te persegue. Então nós temos que policiar até os nossos pensamentos. Todos nós. Existe remédio? Existe remédio. Eu perguntei em casa essa semana, qual que é o único remédio que a gente usa para a gente conseguir a nossa cura? A gente usa a oração. A oração sem fé não resolve nada. Se eu chegar aqui em cima e rezar uma oração pronta para vocês, ou eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo lá no final dele, que tem todas aquelas preces prontas e não adianta nada. Se a gente fazer uma prece mecanicamente, só por obrigação, não adianta nada, não resolve, não é efetivo. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que existe um Pai maior que nos guia, que é amoroso, que é caridoso e que luta para a gente evoluir. Assim como nós lutamos pelos nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos evoluam, cresçam, sejam felizes, não é? Todos nós somos assim. Deus é a mesma coisa. Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que a gente chore, Ele não quer que a gente passe por tristeza. Mas se necessário for, para a sua evolução, meu filho, não tem o que eu possa fazer. É você que escolhe. Eu vou respeitar a sua vontade. É você que toca a sua vida. Assim como a gente faz com os nossos filhos também. A gente mostra para eles o caminho. Mas aí cabe a eles resolver para onde é que eles vão. Se eles vão para cá ou se eles vão para lá. Não adianta fazer por eles. Cada um segue o seu caminho. A cura mais significativa que eu acho, na minha opinião, que é a que mais me emociona, vinda de Jesus, é a cura de Verônica. Quem foi Verônica? Verônica é a mulher hemorrágica. Verônica sofria de uma hemorragia por 12 anos e nada curava. E naquela época, as mulheres que passavam por essa situação, nesse período que nós chamamos o período das mulheres, naquela época as mulheres eram impuras, nem o marido chegava perto delas. Então as mulheres não podiam ter contato com ninguém, com homem nenhum, com pessoa nenhuma, porque elas eram impuras. Você imagina uma mulher naquela época sangrando 12 anos sem parar. Ela perdeu família, perdeu o marido, perdeu tudo, ela perdeu a dignidade, ela perdeu a vida, ela perdeu tudo. E ela sabia, ela ficou sabendo que Jesus ia passar pela sua cidade, ali pela rua perto dela. E ela tinha fé, ela tinha muita fé de que ela não precisava falar com Jesus. Ela sabia que Jesus ia curar ela tinha certeza que Jesus ia curar. Mas ela não queria incomodar Jesus, porque ela estava impura. Então ela achava que se Jesus olhasse para ela, Jesus ia ficar impuro também. Então, o que ela pensou? Só um toque. Na roupa, só um toque, ele não vai nem perceber. É só um toque. Ela tinha fé naquela situação. E o que aconteceu? Ela foi, E na passagem de Jesus, naquele monte de gente, ela tocou realmente na franja da veste de Jesus. Só que Jesus era um ser tão maravilhoso, Ele era um ser tão magnetizador, ele era uma pessoa tão perfeita que ele sentiu que naquele momento energias de cura saíram do corpo dele. E ele parou, simplesmente ele parou. Quem me tocou? E ela daí ficou com vergonha. Ela daí caiu de joelhos e começou a chorar. Mestre, o senhor não está impuro. Foi só a sua roupa, só um pedaço da sua roupa. Aí ele segurou ela pela mão e falou: filha, por que choras? Levanta. Por que, mestre? Porque o senhor não pode me tocar. O senhor vai ficar: não, eu não vou. Você é minha filha. Neste momento você vai ser curada.
Você é minha filha de qualquer jeito. Então, o que vai e não peques mais, ele falou para ela, né? Vai e cuida da sua mente, cuida do seu pensamento, faça a sua reforma íntima, cuide de você. Naquele momento ela passou também a seguir Jesus. Ela usou da reforma íntima, ela praticou os ensinamentos de Jesus e nunca mais ela ficou doente da mesma doença. Nunca mais. O que eu venho mostrar para vocês? Que a fé, depois de tudo isso que eu falei, a fé é o único remédio, meus irmãos. Sem fé, a gente não vai conseguir. Não adianta vocês orar, não adianta procurar a igreja, não adianta procurar templo. Se não tiver fé, não vai acontecer. Não existe milagre, não existe milagreiro, não existe médium milagroso. Não existe. Os médiuns, as pessoas, são somente um instrumento de Jesus para levar para vocês aquilo que vocês vieram buscar. Quem cura é a sua consciência. Quem cura, quem se cura é você mesmo, mediante de tudo aquilo que eu falei para vocês. Jesus, ele nos permite tudo isso. Ele nos dá a oportunidade de enxergar tudo isso. Então, vamos cada um olhar para dentro de si, depois de tudo isso que a gente conversou. Vamos cada um olhar para os nossos problemas, para as nossas dores, para o que nos incomoda, e vamos ver aonde que nós estamos errando. Em que momento da nossa vida que tem uma lacuna? Em que momento da nossa vida a gente pode consertar para poder tocar a vida adiante? Então, é a mensagem que eu vim para trazer hoje. Que Jesus abençoe a todos vocês e que todos vocês encontrem o conforto necessário que vieram buscar. Deus abençoe. Obrigado, Fabiana. Pegando o gancho da cura, tudo que a Fabiana comentou aqui, agora trouxe para nós, olha como Deus, ele é tão bom para a gente, né? É tão bom, ele é maravilhoso. Eu costumo falar sempre, e eu sempre escuto isso do meu menino, que me ajudar sempre. Deus é maravilhoso, ele deu para a gente um aparelho, um corpo perfeito. Olha como tudo funciona da melhor maneira possível. Tudo. O nosso corpo é fantástico, né? Tenho que falar. E Deus é tão perfeito ainda, mas tão bom, tão generoso, né, com os filhos dele, que o que ele fez lá atrás? Ele falou assim: olha, eu vou colocar meus filhos aqui na terra, mas como é que eles vão viver aqui? Como é que eu vou fazer? Ele foi lá, ele escolheu o melhor que ele tinha do lado dele, o filho mais capacitado que ele tinha ali, e falou: olha, vai você vai para lá e vai ensinar os teus irmãos a viver. Então Deus foi maravilhoso, ele trouxe Jesus para que a gente aprendesse a viver Jesus. Viver o Evangelho de Jesus é muito difícil, gente. É muito difícil. Não é fácil mesmo, mas a gente só tem um caminho para nós. Só tem um caminho para que a gente possa chegar de volta ao Pai. É viver o Evangelho. E se a gente pegar como exemplo, os 28 capítulos do nosso Evangelho, nos 28 capítulos está se falando de caridade, de amor. Então, viver ali dentro é difícil, muito difícil, mas é o único caminho para nós. Eu queria chamar novamente a Fabiana aqui na frente, para ela fazer a oração final, a prece final, e nós temos os nossos passes magnéticos hoje, né? No mediúnico não tem, né? Magnético, né? Então, a gente tem os nossos passes aí magnéticos. Então, mais uma vez, agradecendo a todos aí. Os passes são feitos aqui na entrada da nossa casa. E pegando até o gancho que a Fabiana também falou, e eu falei no começo, se vocês olharem para a nossa casa, do primeiro espaço de lá para cá, vocês vão encontrar espaço para nos ajudar. Precisamos de ajuda. Isso aqui é muito bom, é maravilhoso, a gente ajuda, tenta fazer muito pelos irmãos, mas a gente precisa de ajuda também. Tá bom? Muito obrigado. Fabiana, você faz esse final para a gente?
Vamos todos então elevar o nosso pensamento ao alto, à espiritualidade amiga que se encontra aqui presente, e vamos pedir para eles, para que essa energia benéfica, para que essa coisa gostosa que a gente está sentindo nesse momento, que se estenda até o nosso lar, que se estenda até o nosso trabalho, que se estenda até os nossos amigos. Vamos mentalizar neste momento algum familiar, algum amigo que esteja precisando de ajuda também. Porque neste momento, se a gente orar com fé, se a gente mentalizar com fé, com certeza eles vão também receber todas as graças e todas as bênçãos que eles precisam. Vamos neste momento, todos nós, rezar um Pai Nosso, elevando nosso pensamento a Jesus, para que Ele possa nos ajudar sempre na nossa vida, na nossa evolução, na nossa caminhada, rumo a Deus, aonde Ele está hoje do lado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixa cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, e que assim seja.